ver esse tipo de matéria no Palmeiras de um jogador que quantas vezes, para pra pensar assim, mano, pegar aqui um pouquinho da carreira do Saul, só pra gente comentar, desde quando ele tá mais ou menos no Atlético de Madrid, quantas Champions ele jogou? Quantas vezes ele cruzou com jogadores de Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid? Ele não tem lugar de fala? Ele não tem lugar de fala, então. Ué, se o cara acha que o Flamengo, na opinião dele, é maior que o Real Madrid, quem sou eu pra falar? Se o cara é um jogador profissional e achou isso, achou que o ambiente, o dia a dia do Flamengo é maior do que o do Real Madrid, quem sou eu pra falar? Né? Então, assim, essa matéria aqui que teve gente que não gostou, né, a respeito do Saul, eu gostaria de ver também esse tipo de intercâmbio no Palmeiras, porque eu acho que esse intercâmbio acresce, porque veja, a gente escutou várias vezes do Abel Ferreira que o Marcos Rocha agregava pro vestiário. Qual o tamanho do agregador do Saul pro Inveja, vestiário? Porque você inveja. pegar aqui, o Saul tem 31 anos só, tá? Ele tem 31 anos, deve jogar em alta até os seus 33, 34, não sei. Ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, não dá pra saber. Mas assim, um cara que já custou 90 milhões de euros no mercado. Aí, quem tem lugar de fala? Eu que tô aqui de fora? Se o cara acha, é legal. E a gente poderia fazer esse tipo de convite para jogadores que estão lá na Europa, porque esses jogadores sim agregam valor no vestiário, tá? Agregam valor no dia a dia, no momento decisivo. Esses jogadores aqui agregam. Agora, o que é contado pra gente, que é a experiência do Marcos Rocha, a experiência do fulano de tal, jogadores que tiveram uma carreira inteira aqui no território nacional. Então, eu prefiro olhar para essa matéria, ao invés de ficar, sabe, me rasgando aí pra vocês, pra agradar uma bolha da torcida, né? Querendo falar que, não, o cara tem lugar de fala. Ele tem lugar de fala. Vai lá e joga. Você jogou Champions League? Você jogou? Você que tá questionando aí o Saul, você jogou Champions League? Jogou? Jogou UEFA Europa League? Jogou? Jogou Conference? Porque assim, esse cara jogou. Ou não? Enquanto ele teve no Atlético de Madrid, ele não jogou, não disputou um dos melhores do mundo na posição. Disputou na posição dele, eu digo. Disputou. Então quem sou eu pra questionar? E eu acho que a gente precisa olhar pra isso, porque precisa acertar esse volante do Palmeiras. Aí o amigo cita aqui, por exemplo, o Casimiro. Então, esse cara tem lugar de fala. Se amanhã o Casimiro chega no Palmeiras e fala assim: as instalações do Palmeiras não perde nada para a do Manchester. E a Globo vai e posta. Quantas vezes a gente viu matéria dessa? Então, cara, se o cara acha, legal, legal, legal que o Flamengo tá fazendo com que o europeu dê uma declaração dessa para trazer outros europeus para cá. Ao invés de você olhar para isso, tem gente que acha e olha e acha ruim. É porque quer continuar contratando jogador do Remo, da Chapecoense, né? Do Santa Cruz, do Sport. Não, e eu vejo como algo positivo. Eu vejo como algo positivo. Um espanhol, um europeu, dá essa declaração aqui falando sobre o futebol brasileiro. Porque isso abre Outro mercado para patamar, né? outros jogadores da nacionalidade dele. Mas é que tem gente que tem o pensamento desse tamanhinho para agradar uma bolha, né? Quer agradar uma bolha de torcedor, aí fica, olha lá, o Flamengo, aí é o terraflanismo. Não, isso daqui é a realidade, a opinião do cara. A opinião do cara, o abre aspas aqui, ó, da declaração dele é isso aqui. É mais do que o Real Madrid. Na verdade, o Real Madrid não tem torcida, o Saul falou. O Real é famoso sim. Lembrando, tá? Ele jogou no rival do Real. É importante contextualizar também, né? O Real é famoso sim por tudo que ganhou, por ser conhecido no mundo todo, por isso tem seguidores. Mas você vai ao estádio e não sente nada. Opinião dele, ele não pode falar. Quantos Real e Atlético de Madrid um jogador desse jogou? Se ele estava no clube desde 12 e ficou no clube até basicamente 2024, ele tem uma década de clube. Mas não, quem tem que falar sou eu, né, Enzo? Quem tem que falar sou eu, né, o passapano. Passapano de jogador ruim. Como é que você se sente agora, o Rudiger indo embora, né, o seu Rudiger? Como é que você se sente? Porque, galera, sério mesmo, isso eu perco a razão, sabe? Quando eu vou comentar sobre esse tipo de torcedor. Você jogou Champions? Você jogou contra o Real? Se o cara tá falando isso, foi o que ele viveu, cara. Ah, Neto, se o Flamengo for campeão, se o Corinthians for campeão, você não acha que é a pior semana nossa? Meus amigos, ó, a pior semana nossa, pra começar, a pior semana nossa da temporada, ela foi a semana que a gente perdeu 2 títulos importantes pro mesmo rival. Campeonato Brasileiro e Libertadores. E eu tô pra falar outra coisa pra vocês. A pior semana do Palmeiras, sabe qual vai ser? A pior semana do Palmeiras vai ser a semana em que houver a alteração do estatuto que permitir a terceira gestão de Leila Pereira.
onde ela vai completar quase uma década no poder. E provavelmente a gente vai ver o marido dela se candidatando para um 4º mandato da família Pereira. Esse dia vai ser a semana mais triste do Palmeiras, porque é o dia onde a gente perde o nosso espírito ali de mudança, perde-se ali um pouco da nossa democracia. Ah, Neto, mas é uma eleição que acontece. 9 anos no poder? Isso não me parece nem um pouco razoável. Mudança de estatuto assim do dia pra noite? Vocês estão vendo o exemplo do São Paulo aí, né? O que aconteceu com a alteração do estatuto do São Paulo? Que permitiu na continuidade do poder da gestão atual. Vocês estão vendo indo por água abaixo. Então essa vai ser a nossa pior semana. Ela não chegou ainda. Não vai ser o Corinthians ser campeão, não vai ser o Flamengo ser campeão, que vai ser a nossa pior semana. Calma. Meus amigos, vocês não sabem nada sobre uma pior semana. A gente vai descobrir ainda o que é a pior semana. A gente vai descobrir isso ainda. O que eu acho um grande absurdo. Então assim, eu não temo. Não temo pela vitória do Flamengo. Tava conversando com um torcedor do Palmeiras hoje, olha como que é engraçado, né? E aí ele falou assim, ó, eu não quero que o Flamengo ganhe não. Ele falou assim, mas se ganhar, eu vou ficar feliz pelo Arrascaeta. E ele é torcedor do Palmeiras, fanático. Ele, família dele, família palmeirense, todo mundo palmeirense. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, é porque eu acho que é um jogador autêntico. É um jogador de princípio. Ele falou assim, então eu valorizo isso também. Eu sei reconhecer um bom jogador. Ele falou assim, eu sei reconhecer quando o jogador ele se entrega de uma forma legítima a um clube de futebol. Eu acho que ele merece pelo trabalho que ele faz. Ele falou, não que eu queira que o Flamengo seja campeão, mas ele merece pelo trabalho que ele faz. E eu vou ficar contente pela conquista individual dele. Não a conquista coletiva em si do Flamengo. Claro que vai inflamar os ânimos dos caras mais ainda, né? Mas pelo jogador, pela carreira dele, pela profissão dele, por toda a história e trajetória, que é um jogador que eu admiro demais. Sei. Eu já vi torcedores arrancando o cabelo em pensar nessa possibilidade, né? Ele trouxe uma perspectiva muito ali equilibrada, muito neutra, uma perspectiva de olhar o jogador em si como um ponto central disso e falar assim, ah não, se vencer, pô, parabéns aí o jogador, felicidades e tal. Então, pessoal, eu não temo não. Assim como não temo o título do Corinthians, não. Galera, o Corinthians ganhar a Copa do Brasil é chato, claro. Dona Leila Pereira, né? Dona Leila Pereira assume cargo em comitê da FIFA e vai até 2029, né, cara? Reportagem do PalmeirasOnline.com. O presidente do Palmeiras passou a integrar oficialmente o comitê da FIFA como representante do futebol brasileiro. Nomeada para o cargo, o dirigente participou de forma virtual da cerimônia de posse realizada nesta terça-feira, hoje, 16 de dezembro, em Doha, no Catar, às vésperas da final da Copa Intercontinental de Clubes, o Mundial da FIFA. Ah, sabia que esse discursinho dela, neutro, cobrando, não, porque é incompetência nossa, é incapacidade nossa, jamais um presidente iria fazer isso, cara. Falei, tem coisa, tá querendo ser presidente da CBF, isso se não for no futuro. É, muito estranho, cara. Enquanto que o Abel tava lá dando a cara pra bater, falando, sendo ridicularizado, ele tava na função dele, né, cara? Tem que se defender mesmo, normal, entendeu? Cara, aí a gente vai criticar ou não, se ele tem razão, se ele não tem, isso é fato. Agora, presidente do clube vai lá e faz ao contrário, né? Toma uma posição política correta, certa, né? Não, porque tá certo, tá tudo certo, a arbitragem tá boa, os campos, né? Ela brigou um pouco por causa do campo aí contra o BAP, mas aí não atingiu a CBF, né? Mas tudo que se era direcionado à CBF, para criticar a CBF, ela se isentou, ela concordou com o calendário, toda essa merda que o Palmeiras... Então ela tem culpa, sim. Ela realmente tem grande culpa no que aconteceu no final do ano com o time do Palmeiras. Nessa queda do Palmeiras vertiginosa. Porque foi atrapalhado pelo calendário, foi atrapalhado pela data FIFA, e ela, não, tá tudo certo, é assim que tem que ser, e bababá. Por quê? Porque tava de olho nesse carguinho, tava de olho nessa nomeação, cara. Tava na cara que tinha alguma coisa, velho. Tava na cara, e tá aí, né? Você vê como é que é a política
ela passa por cima, né? As aspirações da pessoa passam por cima dos clubes, das paixões dela, dos torcedores, que se for, não ganhou porra nenhuma o Palmeiras, mas ela tá bem, né, meu? Ficou bem na foto, né? Ah, se deu a de legalzona, de integralzona. E aí, beleza, conseguiu o que queria. Ah, meu Deus do céu. Tava na cara que tinha coisa aí, velho. Tava na cara. O que você acha? Coloca no comentário. Você acha que eu sou louco? Ô, você acha que eu sou doido? Coloca na cara aí no comentário aí, vamos ver. Calma o coração. Rapaziada, a inveja palmeirense aí está solta no ar, né? Está solta. O Opina Porco aí falou que não se importa se o Flamengo for campeão bimundial e se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil. Mas é mentira, gente. É mentira. Eles estão se mordendo, estão gritando por dentro. Estão gritando por dentro. É só notícia ruim pra esses caras, mano. E o Flamengo lá no auge, lá no topo. Lá no topo. O Insta Verde TV falou aí sobre o Saúl, né? Que exaltou a torcida do Flamengo, que nem comparou ao Real Madrid, que não tem comparação em questão de torcida. O Flamengo é milhões de anos melhor. Tem mais vibração, tem mais amor, tem mais paixão. Tem mais autenticidade, né? Então, é só inveja aí pros tricolor, pros palmeirenses, aí pros rivais, né? Porque o Flamengo só cresce e cresce cada vez mais. É isso, rapaziada. Inveja palmeirense aí tá solta no ar. Cuidado para você não se contaminar. Mas não tem como, né? Estamos torcendo para o clube melhor do Brasil e mais rico e mais amado de todo o planeta Terra. E que em breve estarei aqui comemorando o título bimundial do Flamengo. Valeu, falou. Deixa o like, se inscreve no canal com força e ativa os sinos de notificações para receber os próximos vídeos. Valeu.